dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar. Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas, criativas, com convidados muito mais do que especiais. Toda semana um programa novinho para você na sua plataforma de streaming favorita. Apesar de que, né, Felipe Guedes da Luz, a gente anda meio relapso, né? A gente tem falhado algumas semaninhas aí, mas turma, muito trabalho, graças a Deus. Agora você pode também nos ouvir lá no Spotify, nos ouvir e nos ver, né, Felipe? No Spotify e também no YouTube. Eu soube que o Felipe já está colocando a segunda temporada de vídeos também lá no YouTube. E também no TikTok, cortes incríveis lá no TikTok também. Que doideira, né, hein? Só falta a gente fazer a dancinha, Felipe. Vamos ter que ensaiar. Acesse a nossa página lá no Instagram, rn.conversas, para saber de todos os nossos convidados e atualizações, o que a gente anda fazendo e o que a gente não anda fazendo também. Eu sou o Cristiano Borges Franco, junto com meu amigo Felipe Guedes da Luz. A gente vai te conduzir neste momento ímpar aqui com a nossa convidada de hoje. Antes de eu apresentar ela, salve, salve, Felipe Guedes. Salve, Cris, salve, querido. Felizaço aí para esse bate-papo de hoje aí, que há um tempinho a gente vem tentando organizar, também por problemas de agenda, e muito que a gente está falhando é por projetos aí futuros do Rock Night, aí, quem sabe mais adiante, mas uma nova fase, um novo Rock Night aí que está emergindo, e também que estamos se preparando para o Hacktown aí, né, que vamos estar lá rodando o Rock Night dentro do Hacktown, evento aí que vai acontecer em setembro. Mas feliz aí pelo bate-papo de hoje, e com certeza a gente vai aprender muito com essa pessoa fantástica aí que o contexto da vida no mundo do trabalho me apresentou. Então eu vou deixar este momento incrível para você, Felipe Guedes da Luz. Apresente esta pessoa que está conosco aqui, por favor. Desde que, Felipe Guedes da Luz, o senhor liga o seu áudio, né? Estou falando, Pamela. É o amadorismo isso aí. Vai lá, Felipe. Vamos de novo. Apresente a nossa convidada de hoje. Tu vai me dar esse privilégio, né? Então, não, desculpa o ato falho aqui da gravação, mas vamos lá, né? Essa Pamela Barata, uma queridona aí, que trabalha com ouvidoria e estratégia, né? Consultora de negócios, especialista em ouvidoria e experiência do cliente. A gente quer saber muito sobre ouvidoria e experiência do cliente. A Pamela, que é mãe de duas meninas lindas, fantásticas aí, que aproveitou as férias e curtiu juntinho delas. Cara, a gente quer saber muito desse contexto. A Pamela aí também tem MBA em Gestão de Serviços pela FGV, MBA em Liderança e Estratégia de Negócios de Pessoas, práticas em mediação de conflitos e justiça restaurativa. O que é isso, justiça restaurativa? Eu até lembro, Pamela, que a gente, quando veio, se cruzou, né, aquela coisa da aleatoriedade da vida, na Simplify, o espaço que tinha do lado Praia de Belas, assim. O que a Pamela está fazendo por aqui? Pamela, o que tu fazia lá pela Simplify, Pamela? Lá eu fazia um grupo de pais, junto com outras pessoas, assim, junto com a Carol e a Patrícia, que a gente chamava de uma roda de pais, assim, para falar sobre os desafios da maternidade e da paternidade. Então, era um círculo de conversa, assim, era um ambiente aberto, e a gente trazia aí práticas de círculo mesmo, né? De facilitação de grupos, assim, de ter um espaço de conversa e de escuta, né? Daí a gente fazia a gente lançava a mão de algumas ferramentas, assim, para dar uma organizada, mas basicamente um papo solto, um papo aberto, assim, com matemática, né? Às vezes a gente trazia algumas sugestões de tema, assim, para conversar com pais e mães sobre esse desafio de educação, né? Então era isso que eu fazia na Simplify. Que não tem, que tem meu outro braço, né? Porque eu curto essa coisa de andar por os caminhos diversos, assim, e fazer algumas coisas, assim, diferentes do que a minha atuação profissional. Muito bem. Antes da gente começar a saber da tua... Desculpa, Felipe. Não, eu ia dizer até, né, um ato falho meu, nosso papel como anfitriões, né, facilitadores. Acabei nem, né, perguntando para a Pamela como é que ela tá, se está tudo bem, como é que tu tá, Pamela, chegando aqui no Rock Night.
né? Era Foi o um que eu ato ia falho meu, fazer me desculpe. agora. Não é, Franco? Esse Guedes, hein? Felipe Guedes da Luz, para mim, é o Guedes. Então, Franco Guedes, muito, muito obrigada, assim, pelo convite, pelo acolhimento, já pelas risadas, né? Eu estava com esse negócio de agenda, assim, né? Guedes, vamos lá, vamos hoje, vamos dar-lhe, vamos fazer isso acontecer. Mas que dá um friozinho na barriga, dá, tá? Então, vamos lá, tomara que não precise de cortes mesmo. E tomara que a gente tenha aí uma baita conversa. E então eu chego muito bem, e chego feliz de estar aqui com vocês. Coisa boa. Eu acho que o Felipe tá nervoso com tua presença, viu, Pamela? Pois Ou é é, muita saudade, ou é será? muita saudade, deve ser. Você, nosso ouvinte que está nos ouvindo, o Felipe Guedes da Luz, ele já nos derrubou antes da gente começar a gravação, ele desligou tudo, ele começou a falar sem o microfone, sem tirar o mudo, ele não perguntou como é que estava a nossa convidada, então eu acho que ele está nervoso aí, Felipe. Será que é isso? Vamos É porque chamar a a gente... ouvidoria para saber de nós, para saber disso aí, hein? Ou vamos, né, conversar. Pamela, bora lá. Aqui o Felipe, Bora então, lá. te apresentou, tu é especialista em ouvidoria e experiência do cliente. É isso Vamos aí. começar por aí. Eu andei te stalkeando, a gente sempre faz isso aqui também, né? E eu vi que tu tem uma pegada muito de criatividade também, então eu também quero saber disso, né? Mas vamos começar. O que faz uma especialista em ouvidoria e experiência do cliente? Traz esse teu mundo para a gente um pouquinho aqui para a gente poder entender também, por favor. Certo. Muito antes de se falar a experiência do cliente, né? Hoje se fala muito sobre isso. Eu já amava ouvidoria. Então, eu estou nessa jornada aí, né? Nessa trajetória há mais de 20 anos. Então, assim, eu gosto mesmo de uma treta, eu gosto mesmo de uma reclamação. E eu vejo a reclamação como um baita de uma oportunidade, um baita de um presente, um investimento de tempo do cliente para a empresa. Eu penso que a reclamação, quando ela é feita, o cara e a cara, eles estão investindo um tempo, eles se importam com aquilo, porque a gente tem estatisticamente a maioria das pessoas simplesmente não voltam, simplesmente desaparecem, dão as costas, cancelam, né? Então, quem tem esse cuidado, eu chamo isso de cuidado, e eu como especialista e consultora nas empresas, eu levo esse discurso, que não é um discurso somente, é uma prática minha também há mais de 20 anos, é realmente as pessoas compreenderem que reclamação é algo muito bom, que esse feedback do cliente, ele é genuíno e que ele vai melhorar o processo a partir daquele relato, enfim. Então, ouvidoria para mim é isso, é a minha vida, é a minha escolha de vida profissional, né? E aí, a partir da ouvidoria, e aí, o que diferencia uma ouvidoria de uma primeira instância, de saque, enfim, tem um conceito por trás disso, sim, as pessoas às vezes confundem um pouco o que é uma coisa, o que é outra, ela pode ser muitas coisas. E aí, nessas 2 décadas aí de trabalho, eu estudando alguma coisa, sempre trabalhando no corporativo, fiquei aí 2 anos só como consultora, mas basicamente toda a minha vida trabalhando em grandes empresas. Hoje eu sou gerente de relacionamento com cliente e ouvidora de um hospital de grande porte de Porto Alegre, e sempre trabalhando com a saúde. Então, eu sempre mesclei, sempre atuei em grandes empresas com consultoria. Então, eu levo um pouquinho, eu misturo muita coisa. E aí, quando a gente fala de experiência do cliente, né, e a gente está falando dessa interação do cliente em cada ponto de contato, para mim tem tudo a ver com ouvidoria. Então, eu começo a trazer, por onde eu passo, a experiência do cliente para dentro das ouvidorias, né, para dentro da ouvidoria, que para mim tem tudo a ver, assim. E é isso, assim, para mim o grande desafio é levar esse conceito que às vezes as pessoas têm que ouvidoria é chato, que é ruim, que é pesado, né? E transformar isso em algo bom, em algo que as pessoas consigam falar abertamente, né? Sem melindres, pensando que a gente está falando de processos e não de pessoas,
que a gente precisa melhorar, afinal de contas, a experiência do cliente, e aí não tem outro jeito, a gente precisa ouvir o que o cliente quer. Porque outro erro, assim, que é muito comum, é a gente achar que a gente sabe o que o cliente quer. Porque eu estudei, porque eu sei, porque eu estou aqui há 5, 10, 15, 20 anos, porque eu já vi. Pergunta. Às vezes é muito mais simples do que parece. Às vezes é uma necessidade que a gente não entendeu qual é, assim. Às vezes é uma coisa que parece muito complexa, mas tu vai conversar com o cliente, vai acolher, vai ter essa empatia, vai entender, vai demonstrar essa empatia com o cliente. Às vezes é algo muito simples que a gente consegue transformar. E aí, o que diferencia o que a gente está acostumado com a ouvidoria é não só ouvir, não só tratar, mas, de fato, pegar aquilo ali e mudar processo no passo seguinte, né? Porque também a coisa precisa ser preventiva, né? Não só reativa. Então, essa é a grande sacada da ouvidoria, que é realmente a minha paixão, assim, é o que eu faço há muitos anos, assim, e vou um pouquinho na contramão de todo mundo que acha que é algo ruim, eu acho tribom, e eu vou levando essa voz, assim, para dentro das empresas e dando potência para a voz do cliente, assim, para a tomada de decisão. Tu sabe que eu acho que eu sou. Tu começou a falar e eu me dei conta da importância da ouvidoria. Claro. Eu e o Felipe e tu, de alguma forma. Não, mas isso assim é pura ignorância nossa, tá? Não te surpreenda, tá? Bem capaz, Mas a gente está assim, aprendendo aqui. claro, esse é o grande objetivo nosso. Mas para quem trabalha com inovação, que é o nosso caso aqui, eu acho que tu também te conecta nisso, né, Pamela? No momento que tu também trabalha com criatividade, tu estimula isso nas pessoas e tudo mais. Esse é o ponto principal, né? Para quem inova, primeiro, a gente tem que ouvir as pessoas. A gente fala de ouvir o usuário, né? De ouvir o cliente. E tá aí. A ouvidoria é esse momento de poder ouvir e consertar os nossos erros, melhorar o processo, tornar o fluxo diferente. E o tal da experiência do usuário é um pouco isso também, é trabalhar preventivamente, né? Quando tu cria uma experiência bacana, em tese, você vai ter menos problema de ouvidoria depois. É mais ou menos isso? Perfeito, é isso aí. Quando a gente desenha uma experiência do cliente, claro, a gente tem que pensar, por mais que a gente não queira pensar em caixinhas, a gente queira pensar num fluxo, né, de ponta a ponta. Quando a gente olha para a experiência, a gente olha a cada interação, quais são as possibilidades ali de ganho, o que a gente tem de ponto forte, o que a gente tem de gap, né? Então, a gente desenha para acertar, mas aí a ouvidoria vem para checar se aquilo ali que a gente pensou, que a gente planejou, que a gente estudou, entendendo como melhor, aquilo ali está fazendo sentido, né? Porque a experiência é pura percepção, né? Então, a gente acha que está acertando às vezes, mas a percepção do cliente não está sendo aquilo tudo que a gente imaginou ser, né? Então, é bem importante a gente estar sempre conectado, ouvindo o cliente para entender se aquela experiência que a gente desenhou, que a gente, enfim, sonhou e colocou em prática, ela está fazendo o mesmo sentido. Imagino que deva ter processo, principalmente em hospital, que a gente já vem com carimbo, né? O carimbo do Matsu, né, Felipe? Vai dar merda, né? E a gente não quer usar esse carimbo, né? Manda daí, Felipe. É isso. Não, eu queria saber, né, pegando o contexto da saúde, que já é uma coisa um pouquinho, né, diferente dos serviços tradicionais normais. E como é que é ter essa experiência, ouvir o cliente, que na grande maioria das vezes não é não passou meu cartão, eu não recebi minha carteirinha. Como é que é esse desafio? Pamela, me permite ainda complementar a Claro. pergunta, né? Porque eu acho que o tipo de reclamação é assim também, né? Deve vir muita coisa em, né? Pô, operaram o lado direito, era para operar o lado esquerdo. Cortaram meu dedo. Não veio umas treta desse tamanho também de vez em quando? Acho que Se vem, cartão eu não deve vou ser a poder menor. Se vem esse tipo de treta, eu não vou poder te contar. Mas é um pouco isso. Mas Eu quero dizer que vocês tratam com temas muito sensíveis, né? De saúde, que eventualmente pode acontecer isso. Então não deve ser fácil, hein? não é fácil. Tem que curtir muito, né? Então, o time é fundamental que entenda como
no final das contas, positivo trabalhar com isso, porque senão, agora falando sério, né? Na verdade, eu falei sério até agora, mas, né? Falando mais sério agora. Eu curto muito e eu consigo sair de lá, sair das minhas consultorias, enfim, enfim, virar página, vou para um outro contexto, mãe, né? Pamela, mulher, enfim, e no outro dia vamos lá de novo. Quem não consegue fazer isso, quem tem a dificuldade de fazer esses cortes, assim, talvez não seja tão saudável trabalhar em ouvidoria, porque a gente realmente escuta histórias tristes, dramáticas, né? Obviamente, tem uma recompensa quando a gente consegue resolver, é muito legal, nutre muito quem trabalha com ouvidoria quando a gente, de fato, consegue resolver a situação, as pessoas ficam muito gratas. Então, isso também é muito gostoso, assim, conseguir ajudar alguém. Então, o Guedes trouxe um exemplo do cartão, né? Que a gente viveu aí juntos, né, profissionalmente, numa operadora de saúde, e é bem isso, Guedes. Eu não sabia o que era problema antes de ir para um hospital, porque problema mesmo a gente vive quando a gente está cuidando da nossa saúde, né? Então, a minha atuação, ela também tem esse pontinho aí de ser mais exigente e sim, né, mais tenso, porque eu não sou uma ouvidora que trabalha com telecomunicação, sei lá, com varejo, com indústria, eu trabalho com saúde, né? Então, quando a gente trabalhava na operadora, a gente tinha N tipos de problemas, né? Financeiro, o cartão que não veio certo, a pessoa que teve um atendimento com o médico lá no consultório, enfim, vários tipos de problema, mas quando eu estou dentro de um hospital, eu tenho um problema real acontecendo, né? E também aprendi o que é o cliente de um hospital, né? O cliente do hospital, a gente sempre acha assim, né? Quando a gente fala em hospital pela primeira vez, o cliente é o paciente, claro. Não, o paciente é também um cliente, mas tem um cliente que às vezes importa mais, não na questão da saúde, da assistência, evidente, o olhar assistencial é sempre para o paciente, mas no meu caso é a família. A família, ela tem uma importância absurda dentro do hospital. O acompanhante, aquele que está no dia a dia, às vezes o paciente está lá, se sente cuidado, né? Está lá, às vezes, com dor. Eu trabalho num hospital que tem cirurgias estéticas, mas não é o nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe é altamente complexo, né? É alta complexidade, né? Então, eu tenho uma maternidade também, vamos pensar no que seria uma coisa legal de estar dentro do hospital, né? Tu ganhar um bebê, ter um filho, enfim. Mas fora isso, eu tô lá com pessoas que não gostariam de estar lá, né? E escolhem estar lá pela confiança, pela credibilidade, pela reputação, pela confiança no médico, né? Às vezes também. Então, mas o familiar, ele está olhando tudo que está em volta, ele não está vivendo a assistência, ele está vendo lá o paciente sendo atendido, o familiar dele, o amor da vida dele lá sendo atendido, filho, filha, mãe, pai, marido, mulher, mas quem não está lá sendo assistido está enxergando tudo que está se passando. E a experiência é a todo momento, mesmo que tu não queira pensar em experiência, a experiência está acontecendo. Então é bom que tu pense, né? É bom que tu planeje a experiência, porque ela está acontecendo. Então, dentro do hospital tem muita coisa que pode dar errado, né? É uma limpeza, é um alimento, é a toalha que não veio, é a medicação que atrasou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, é o médico que não foi gentil como eu esperava naquele momento, porque o médico, às vezes, ele realmente ele tá lá na loucurada, o dia a dia super forte, corrido, super preocupado com coisas grandes acontecendo no seu dia a dia, e às vezes as pessoas têm uma expectativa de daqui a pouco trocar uma ideia mais aprofundada com aquele médico, enfim, e talvez naquele momento não seja o momento certo para ele trocar essa ideia com a família, talvez seja no outro dia, enfim, num outro turno, e a expectativa é alta. Então, tem muitas coisas que
e aí, assim, não dá para omitir, né? Porque também temos estatística, é um lugar que pode sim acontecer erros, né? Obviamente, erros que não são intencionais, mas que podem acontecer, e isso aí a gente daí trata isso como grave, e aí vai para um negócio já que é outro negócio, que é falar sobre o erro com a família, que é um processo, inclusive, enfim, internacional, todos os hospitais de ponta fazem, né, que é o disclosure, que é tu falar sobre o erro, tu conversar abertamente com a família, enfim, e tu ter uma... E aí não é a minha expertise, não é o meu lugar de fala, assim, não é a minha especialidade, mas Sim. só para também aproveitar o momento, assim, que é ter uma cultura de tolerância ao erro, para que as pessoas consigam registrar os erros que acontecem. E ao registrar erros que acontecem, se supõe que a gente tem uma cultura de qualidade e segurança melhor, porque daí tu vai melhorar processos para que eles não aconteçam. E num lugar que a gente não fale sobre isso, que isso seja velado, ou seja punitivo, não educativo, a gente esconde coisas que às vezes acontecem, porque elas acontecem, com medo, e aí a gente não melhora o processo. Então é um pouco disso, assim, também, a ouvidoria, porque se eu tenho uma ouvidoria que eu não registro, vou lá, recebo uma reclamação, trato ela, mas não registro, né? Eu não estou cuidando para que isso... eu não estou cuidando para que isso não seja recorrente. Isso eu trabalho muito também na consultoria, assim, as pessoas assim, eu não tenho reclamação. Cara, é impossível que tu não tenha reclamação, tu não tem registro de reclamação, tem uma subnotificação de reclamação. Porque nesse teu negócio aqui, certamente tu tem, só que tu tá não registrando, tu não tá dando oportunidade de melhorar o processo, tu tá apagando incêndios e não tendo um olhar sistêmico aí para que tu melhore o processo, não melhora a vida do cliente, não melhora a vida do colaborador, porque o colaborador vai receber sempre as mesmas queixas, se estressando com as mesmas coisas, tendo um super desgaste. Afinal de contas, tu não está entregando para ninguém, porque não registrar não é o caminho, né? Aí eu tô falando demais. E vai dar despesa lá na frente também, porque a gente vai, né, com o processo sempre errado, gastando uma grana e aumentando aquele número de reclamações, enfim, é muito prejudicial. Mas, de alguma forma, também, agora você falando desse lado aí, tem a ver com esconder as coisas debaixo do tapete, né? Jogar sujeira para debaixo do tapete. Isso aí me lembrou de alguns casos aí, acho que acontece muito na aviação, teve o caso de um banco também, que tem a ver com a tal da segurança psicológica, né, Pamela? O quanto os ambientes onde a gente trabalha oferecem essa segurança para que os colaboradores possam, de fato, mostrar o erro ou possa aparecer o erro. Né? Esse caso de um banco, deve ter. Aqui no Brasil isso não acontece, né? Isso é só lá nos Estados Unidos. O Welfare State, uma coisa assim, um banco assim. A galera inventava um monte de contas lá falsas para cumprir a meta, né? Porque se não cumprir a meta, né, ganha esporro, briga, demissão, esse tipo de coisa assim. Na aviação isso é muito comum também, né, de esconder erros do piloto, copiloto, aeromoça, também por esse medo, por esse ambiente muito tóxico, assim. Então, acho que é um elemento fundamental, né, garantir, claro, que primeiro tem essa segurança, que os colaboradores tenham segurança, para que daí possa externar os erros que acontecem e não jogar para debaixo do tapete, né? Acho que isso é um elemento Exatamente. fundamental também. Quando Exata. me vem a palavra... Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Felipe. Claro. Quando me vem a palavra ouvidoria, eu meio que hierarquizo. Eu vejo o saque primeiro e depois a hierarquia. Tipo assim, para chegar... Depois a ouvidoria. Para chegar na ouvidoria tem que ser um problemão que já passou pelo saque. É isso mesmo ou eu estou enganado, Pamela? Normalmente é isso, tá? Mas isso acontece principalmente com setores que são regulamentados. Eu gosto desse conceito que tu traz. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas tem lugares que é a primeira instância. E tá tudo bem, tá? Tem lugares que não tem um tamanho suficiente para ter várias instâncias, daqui a pouco um lugar menor.
E aí a gente diferencia um saque de uma ouvidoria pela mudança de processo e por estar vinculado à alta direção. Isso a gente não pode abrir mão. Uma ouvidoria, ela pode ser primeira instância ou segunda, que é o exemplo que tu trouxe, que eu prefiro esse conceito. Nas operadoras de saúde é dessa forma, em banco é dessa forma, que são os setores regulados, mas o grande diferencial de uma ouvidoria para o saque está em uma é ser mais reativa, ouvidoria mais preventiva, e a ouvidoria ela precisa responder para a alta direção, ela não pode ter conflito de interesse, ela não pode estar numa área de relacionamento, ela não pode estar... Ela tem que ter isenção, ela tem que ter imparcialidade, ela tem que ter independência, então normalmente ligada aí a um presidente, ao vice-presidente. Muito bom. Manda lá, Felipe. Eu queria saber, assim, então, na ouvidoria você trabalha muito o contexto do... O cliente tem sempre razão? Não. Não. É uma frasezinha que marcou que acredito que tem que trabalhar muito internamente, que não é assim, o cliente nem sempre tem razão. É muito nem complicado trabalhar tem. isso. É complicado porque também as pessoas, isso também vem muito dos colegas quando a gente quer implantar uma ouvidoria. Tá, agora vai ter razão, então agora ele não paga a conta e tu quer defender ele na hora que eu vou mandar o cancelamento, a cobrança, enfim. Não, o cliente nem sempre tem razão, tá? E agora eu vou com um outro clichêzão, assim, que ele tem as suas razões, tá? Então, a gente muitas vezes diz não para o cliente, tá? Num hospital, numa operadora de saúde e diversos segmentos, a gente diz não para o cliente, mas é muito importante a gente ter esse entendimento do que ele precisa, ter essa escuta, esse acolhimento. E ao fazer isso, a gente entende o que tem por trás. Então, eu gosto de trabalhar, que vem um pouquinho... Que agora eu me lembrei, Guedes, o que eu também fazia na Simplify, cursos de CNV, de comunicação não violenta, que é entender quais são as necessidades que tem por trás daquela situação, daquela reclamação, né? Então, por exemplo, né, aprendi num hospital que as pessoas têm muito, aí eu estou falando de sentimento, não de necessidade, muito sentimento de culpa. Então, as pessoas, quando estão no hospital, principalmente, como eu falei, a família, por que eu não trouxe antes, por que eu não vi antes, ele reclamou de dor, ela me falou disso ano passado, a gente não deu bola, eu não... Então, assim, quando a pessoa não está legal de saúde, agora eu estou falando de situações mais graves, existe uma culpa que, infelizmente, acontece, que não, na verdade, não existe culpa de ninguém, de nada, nem de ninguém, mas a pessoa sente aquilo. Então, a gente trabalha aquilo, sabe? Então, às vezes é uma reclamação, porque eu imaginava que na CTI eu tivesse atendimento XYZ, porque não sei o que. Tu vai conversando, tu vai entendendo que aquilo ali é bem mais profundo do que o que a gente está vendo ali no superficial. Então, a gente começa a ver que tem sentimentos, necessidades por trás. Ó, cachorro. E aí, hoje tudo está acontecendo, hein, Cris? O cachorro latindo, aquela coisa. E aí a gente... Não tem, às vezes não tem razão, mas é o escutar, é o empatizar, é demonstrar interesse, é dar importância para aquilo que está sendo falado, né? E às vezes isso vem com um não, vem com uma resposta que talvez não seja a esperada, mas é a resposta que a gente pode dar naquele momento, que é aquilo que a gente pode fornecer, né? E às vezes também tem aí um outro conceito que é o cliente não tem razão, e eu não entrego nem sempre com um sim, eu entrego aquilo que ele precisa, né? E depois, quando a gente fala de experiência, além do que ele precisa, depois eu entrego algo que ele não estava esperando, né? Para dar aquele efeito que a gente também gosta, né? Que é o all, né? Mas, às vezes, a pessoa vai na ouvidoria, por exemplo, com uma super reclamação, e aí tu conversando, vai batendo um papo, vai oferecendo uma água. O que ela queria mesmo era ser escutada, o que ela queria mesmo era aquele momento de desabafo, o que ela queria mesmo ali era se sentir ouvida. E claro. Então ela sai satisfeita,
ela sai contente, assim, com aquele atendimento. Perfeito. Eu acho, tá, que isso tem a ver com essa tua habilidade, com a tua especialidade, e agora nos corrija se eu estiver errado, que é a tua habilidade em mediação de conflitos e justiça restaurativa. Conecta com isso, não, Pamela? Conecta com isso. A mediação de conflito, ela vem... fiz essa formação para realmente me capacitar, né? A ouvidoria, ela vem antes disso, então ela é uma ferramenta, a mediação é uma ferramenta que eu uso com certeza nas minhas conversas, que é basicamente ver os interesses em comum, assim. Então, como eu me sinto muito confortável de estar do lado do cliente, então, isso também tem que ter perfil, tá, gente? Porque, e a segurança psicológica que tu trouxe, porque eu, basicamente, dou voz para os clientes dentro das organizações. Então, eu não posso ter receio de o que o CEO vai achar. Eu tenho que dar voz para o que o cliente está trazendo, eu não posso ter receio de trazer, né? Uhum. E a mediação, ela me ajuda a ver quais são os pontos que os clientes têm, quais são os pontos que as empresas têm, né? Por que ela definiu desse jeito, por que ela usou essa estratégia, e pensar no que nisso tem em comum e trazer à tona que existem interesses em comum e conseguir trazer isso para dentro da conversa, né? Então, a mediação, ela é isso, assim, ela é ouvir as partes e captar nessas conversas o que a gente tem de interesse comum, que no hospital, por exemplo, é o cuidado do paciente. Então, o resto a gente tem que segurar um pouquinho a nossa onda, não é secundário. O que a gente precisa é cuidar da vida do paciente. E isso é inegociável, né? Então, e a justiça restaurativa é uma paixão que eu trabalhei por algum tempo, assim, de uma forma voluntária, que aí a gente vai para um âmbito de justiça mesmo, que é muito louco, sabe? É resolver conflito de justiça em círculo, com escuta, com pessoa, por exemplo, um menino, vamos supor, um menino que roubou o celular na festa de 15 anos da colega. E aí tu tem ele sofrendo bullying, ou enfim, indo para um lugar aí, para uma casa, enfim, para um lugar de reabilitação, enfim, com 14, com 15 anos de idade. E não, vamos conversar. Então, na justiça restaurativa, vem, por exemplo, a família dessa menina e vem a família dele. Tu consegue enxergar para além daquele menino que cometeu um delito, um roubo, enfim. Tu consegue enxergar que ele é um filho, que ele é um neto, que ele é um vizinho. E aí vai sessões de conversa com a comunidade dele, com a comunidade dela, e se entrem no entendimento que talvez não saiam dali amigos, mas que saiam dali com uma ressignificação dessa relação. Assim, justiça restaurativa é algo muito legal, muito potente, e que eu tenho um sonho aí de trabalhar futuramente. Isso é novo, né? Ou não? Isso já acontece há muito tempo? Ele já acontece há muito tempo em outros países, funciona muito bem junto com a mediação, assim, acontece já há bastante tempo em lugares, assim, talvez um pouco diferentes do nosso, mas aqui acontece bastante. Há júris que fazem esse tipo de formação, assim, a gente tem. Porque agora eu viajei 20 anos para trás, assim, porque quando eu sou formado em sociologia, e aí nos meus primeiros trabalhos enquanto estudante de sociologia, eu fui ser orientador judiciário voluntário. Quando tu trouxe esse caso aí da gurizada, né, que comete infrações, alguns pequenos delitos, outros graves, né? Então a Sim, sim. função desse orientador era isso também, é orientar essa galera, né, organizar a vida deles, mas eu não me recordo de ter essa coisa da justiça restaurativa. Era sempre aquela coisa muito dura da justiça, do crime, do crime não, do castigo, da punição, Da e o punição. que, né, e o que tinha de mais interessante, por isso que eu fui ser, que eu achava que era uma forma de amenizar a vida daquela gurizada que estava cometendo crimes e tudo mais, mas que era tipo assim, um carinho com eles, era ter alguma pessoa para poder ajudar eles, já que muitas vezes não tinha família, ou a família muito louca também, essa turma não ia na escola, enfim, passava de bagunça, né? E aí tinha essa pessoa indicada, evidente, por um juiz, para que pudesse dar esse apoio.
Mas isso somado à justiça restaurativa seria muito bacana também. Mas há 20 e poucos anos atrás, o Cristiano estudante ainda não tinha isso. Que pena. É muito legal, é muito legal. E, E Pamela, ressignifica... Fala. Senão eu vou para esse lado aí, né? Volta. Não, é até indo um pouquinho para esse lado, Vamos? né? Na verdade, é mais para a gente entender, eu também, assim, de curioso, quando é que esses contextos entraram na tua vida profissional, assim, né? Tu falou que isso veio depois, né, da ouvidoria, tu era um profissional ali da ouvidoria e tudo mais. Então, como é que resgata aí, como é que foi, tu te achou nesse lado aí da ouvidoria para depois tu identificar essas novas metodologias e ferramentas que se aplicam, até mesmo a questão da experiência do usuário, né, que tu aplica dentro da ouvidoria. Quando é que foi que tu viu isso e entendeu dentro do teu trabalho? Eu sempre trabalhei com cliente. Sempre, tá? Desde que eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, eu comecei a trabalhar com 18 anos, já direto numa empresa grande e sempre com cliente. Então, passei por todos os canais de clientes e passei por praticamente todos os cargos, assim. Comecei a trabalhar em recepção e enfim, fui crescendo e como liderança, depois como supervisora, coordenadora. Então, eu trabalhei com call center, trabalhei com Fale Conosco, trabalhei com fazendo liderança de times, coordenação de times que atendiam pessoa jurídica, né? Então, carteira de clientes, uma parte mais comercial, e sempre curti essa coisa do resolver problemas, né? Então, e tinha, de uma certa forma, facilidade com isso, assim. Então, é um gosto com uma facilidade de tratar, de falar sobre coisas difíceis de uma maneira muito tranquila, assim. Não tenho nenhum problema de falar sobre problemas. E aí, que normalmente as pessoas têm, né? Ah, será que a pessoa vai ficar chateada? Ah, eu não vou falar isso. Isso tem a ver também com feedback, também, que eu consigo ser bem direta, assim. E, então, eu sempre, nas minhas atuações, assim, embora não fosse o meu foco, não era meu foco, assim, não era meu escopo direto, eu sempre, naturalmente, procurei problemas para resolver. Então, tinha um problema com uma empresa, o cara estava estressado, já não queria negociar, ou já estava a fim de rescindir, eu entrava em cena. Um cliente estressado em linha, enfim, grosseiro, estava já numa escalada de emoção já lá 1000, eu entrava. Uma família estava querendo quebrar o negócio lá todo, eu entrava. Então, eu sempre curti isso, assim. Então, eu fui achando o meu espaço na empresa, cuidando de reclamações. Então, primeiro um Fale Conosco, depois um skill de reclamações dentro de um call center, depois... E aí veio a ouvidoria na minha vida, assim, em 2008. Aí eu fiz uma formação, daí eu fiz uma formação grande em 2008, e de lá para cá trabalho com ouvidoria daí direto, né? Mas a ouvidoria, então, ela foi mais um passo na minha vida, assim, que eu sempre curti essa coisa de resolver problemas, e resolver problemas, assim, onde tu tinha uma emoção já tava calor, assim, já tava quente o negócio, né? Que é onde eu entrava e gostava. Então, e aí a experiência do cliente, ela vem, Guedes, para complementar isso, assim, daí sim, aí eu fui estudar mediação, a mediação, me apaixonei por mediação em família, que é algo que eu nunca trabalhei, mas me apaixonei por mediação, né, familiar, aí eu vi mediação de condomínio, mediação ambiental, que é outra, um baita de um espaço de trabalho, mas são coisas que eu acabei atuando mesmo na mediação em saúde, né? E aí, justiça restaurativa, que eu já contei para vocês que me apaixonei, vamos lá, um dia, quem sabe a gente faz um podcast só sobre isso, o dia que eu estiver trabalhando mais nisso, porque eu trabalhei pouco, né? Não tenho uma experiência, assim, grande nisso. E experiência do cliente, que basicamente é isso, assim, é tu desenhar a jornada, tu pensar na interação, para que o cliente perceba valor em cada ponto, né? Que ele sinta esse cuidado, que ele sinta esse diferencial,
E o que é esse diferencial vai depender do negócio, vai depender do tipo de cliente, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. As pessoas não... Claro que existe um senso comum, mas as pessoas pensam diferente, têm trajetórias de vida diferentes, têm valores diferentes, têm necessidades e sentimentos diferentes. Então, assim, é captando isso e ajustando. Claro que numa empresa, reduzir de esforço, né? Reduzir de burocracia, tu tá entregando melhor, assim. Então, a gente não pode entrar naquele entendimento de esse é o processo da empresa, esse é o procedimento da empresa. Não. O cliente não vê a empresa como a gente vê em caixinhas, né? Área comercial, área de produto, área de atendimento. O cliente vê a empresa. E a gente se coloca assim, né? Então, reduzir o esforço do cliente tem tudo a ver com experiência também e com ouvidoria. Eu acho que assim, ó, Deus fez o mundo, a natureza, talvez a natureza seja Deus a mesma coisa. Felipe, você vai ser professor, pai da Aurora. Cristiano, você vai trabalhar com inovação. Pamela vai resolver problema do mundo. A Pamela, ó, mulher, mais duas competências ali que tu não escreve, mas tu tem que botar. Especialista em conversas difíceis, especialista em tretas de todas as naturezas, resolução de problemas master, né? Mulher, tu é uma bênção da natureza. Ei, tu tem que ter esse teu perfil aí também, né? Especialista em tretas, hein? Me chame. Você não quer que dê merda, quer evitar as merdas do seu dia a dia? Me chama que eu tô aqui para porque eu amo isso. Quando tu falou em condomínio, eu digo, meu Deus do céu, tu quer treta pior do que treta de condomínio, gente. Aquelas Cris, brigaçadas, aquele povo se dando-lhe pau, os vizinhos se odiando. Aí chega a Pamela. Olá, turma. Vamos entender as suas necessidades para depois vocês fazerem os pedidos. Vamos fazer uma roda aqui, traga o seu chimarrão. Né? Vamos debater. Não, eu tô zoando contigo, mas eu acredito muito nisso também, mulher. É, mas é lindo o que tu faz, de verdade. o Guedes, só que ele não sabe que eu sou assim, que eu sou uma leonina feroz também. Eu Eu penso não que sou mole também. tu chega com um pedaço de Não, pau ali, imagina, olha aqui, ó, não, batendo ali, ó, vamos resolver. eu chego mansa, mas a minha voz ajuda. Eu Ah, tenho eu imagino. 1,60 m, tá, Cris? Mas a minha voz ajuda. Minha voz ajuda. E para resolver os meus problemas, eu preciso de ajuda, porque a gente resolve dos outros, mas os meus eu não resolvo. Isso aí. É É a bem vida. isso, né? É a vida. Dos Os outros outros a é gente fácil. resolve muito bem. É. E eu É sempre isso brinco, né, aí. que as empresas contratam as pessoas para resolver problema, que todo mundo tem problema. Dentro da lógica da inovação, da criatividade, né? E tu sabe isso melhor que eu. Tudo começa do problema. Sem um problema, alguns preferem chamar, mascarar de desafio, né? Que, pô, Uhum. desafio é um problema. Você tem um problema, vamos resolver esse problema. E o mundo está cheio de problema, né? E aí, então, tem todo o método para a gente resolver problema. E é assim contigo também. Hein, Felipe? Cara, eu convidei a Pâmela para resolver os nossos problemas. Agora nós vamos dar uma listinha de problema para a Pamela aqui. Manda, Tá, vamos manda. lá então. Eu tenho falado muito, porque aqui é um pouco das coisas que a gente curte muito também. Adorei saber mais de ouvidoria, entender como é que funciona e tudo mais, né? Porque a gente tem aquela coisa, só vou lá, né, em última instância, muitas vezes, né? Na ouvidoria, coisa e tal. Então parece ser um lugar assim bem longe. Mas agora eu vi que é fundamental. Amanhã mesmo eu vou ligar para a ouvidoria da minha empresa e me dar todo o teu backlog de problemas aí que eu agora eu também quero Que resolver eu esses quero problemas aí, resolver. né? É isso aí. É isso aí. A gente fica catando problemas, às vezes, para criar uma inovação, para pensar algo diferente. Tá lá, tem o setor inteiro cheio deles ali, ó, muitas Verdade. oportunidades ali para a gente poder criar o novo, pensar, fazer diferença, né? Criar novas coisas interessantes. Mas eu estou aqui olhando o teu Instagram. A propósito, turma, sigam a Pamela no Instagram. O teu Instagram, mulher, é muito alto astral. Eu tô adorando aqui, tu tem um sextor, tu tem dicas, né? Tu tem bilhetinhos aqui, muito legal. Mas essa coisa da criatividade me chamou a atenção. Tu também trabalha isso nos teus workshops, Pamela? É um tema que tu atua? Ou como é Eu que é? Ele tra... entra como na tua vida aí? ele entra meio como coadjuvante
não é o meu foco nos workshops, mas eu trabalho a resolução, tu trouxe bem, Cris, eu trago mesmo a criatividade para resolver problema, né? Então, e eu trago também a simplicidade que é a criatividade, porque eu era uma pessoa, até muito recentemente, que não me achava criativa. Que achava que criatividade era coisa de artista, que era coisa de quem compõe música, quem pinta um quadro, quem faz um teatro, quem está lá na rua fazendo história, enfim, e que criatividade era isso. E aí, falando sobre essa coisa de resolver problemas, e eu uso muito a criatividade para resolver problemas. E aí, Sim. eu simplifico. Então, assim, ela entra dentro de um contexto de ouvidoria, de experiência do cliente, né? E para tirar desmistificar o que é criatividade, porque se tu pergunta para as pessoas, num grupo aí de 30 pessoas, quem é que é criativo, basicamente ninguém se acha criativo, e quando a gente dá um problema para resolver, e aí eu trabalho isso, a gente faz problemas acontecerem, né? De todas as ordens, e as pessoas, elas se saem muito criativas, daí se depois faz um processamento assim em relação a isso, assim, o quanto a gente é criativo e o quanto o criativo é tudo isso, né? Não é ser artista, né? Então ela vem nesse contexto assim de resolução de problemas e a criatividade também, o quanto a gente ouvindo o cliente, a gente consegue, e aí no atendimento, né? Eu falo muito sobre isso, assim, às vezes tu tá ouvindo lá, né, um cliente difícil e a nossa vozinha, assim, o quanto a escutativa te traz insights, assim, porque eu falo muito sobre isso quando eu falo de escutativa. A gente tá lá, tô lá falando com o Cristiano, e eu tô com a vozinha aquela, né, ele vai dizer isso agora, eu vou responder isso, eu vou me justificar, porque como é que ele não sabe? Então, aquela vozinha interna, todo o tempo presente, e o quanto a gente tem que... Isso acontece comigo, é treino. A gente tem que tirar essa vozinha e escutar de verdade. E ao escutar de verdade, a pessoa te dá respostas, a pessoa te dá insights e a resolução de problema ela vem. Então, assim, o quanto a criatividade também está conectada com a escuta, né? O tu escutar verdadeiramente pode te trazer já soluções para aquilo que tu precisa. Perfeito. Isso porque a gente sempre fala, né, Felipe? A gente, para chegar lá na etapa de ter ideia para resolver esse problema, a gente precisa primeiro entender o problema, Exato. amar o problema, se apaixonar pelo problema, né? Tem até uns chavões aí que o pessoal fala, né? Os clichês, né? Não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema, né? Porque ideias tem milhares aí, mas a gente tem que entender com profundidade o problema, e é isso que tu faz ali. Mas daí me responde, Exato. então, aqui tu provoca aqui o teu público do Instagram perguntando: criatividade é um dom? O que veio ali de respostas ali? Ela veio, a maioria acha que é um dom, acha que é como eu achava até ontem, assim. E o que eu acho é que a gente pode realmente treinar, que a gente pode usar a criatividade, assim, de uma forma menos emocional e mais razão, assim, sabe? De realmente a gente desenvolver esse senso de criatividade na gente. Para mim, o da criatividade todo mundo fala, enfim, é uma habilidade que a gente tem que praticar, né? Enfim, e quando a gente fala da criatividade, que ninguém tu é criativo, é tipo que nem tu perguntar, vamos sair da zona de conforto, todo mundo pensa naquela coisa mais extrema. E quando eu falo que eu sou criativo, eu comparo com o mais extremo, que é um artista, um músico, etc. Exato. E, cara, quando tu vai ver ali, é uma mínima coisa que tu consegue buscar ideias diferentes do que já vinha sendo feito, né? E aí tu aplica, de fato, a criatividade. É mais tu ter o momento para poder aplicar ela, de fato. Como ela te ouvindo, eu consigo conectar tudo aqui que tu te autodeclara, né? E tu é uma pessoa apaixonante, tu tem um astral muito legal, um sorriso lindo, e aqui tu diz, né, que tu é apaixonada por transformar a experiência de clientes em uma jornada positiva. Olha o quanto tu falou de coisas positivas, né, de entender as pessoas, de valorizar, reconhecer. Aquela parte que tu fala, né, de que no hospital a gente também tem a família como cliente. Pô, olha que isso é genial, gente. Parece que é básico, mas não é, né? A gente chega nos hospitais, quem tem ou teve a infelicidade de ter que ir no hospital para cuidar de um parente ou ser cuidado,
sabe disso, né? Principalmente o hospital público, né? Ah, Pô, ah, você no máximo vai ter um banco para sentar lá, quando muito, né? Dependendo do lugar, não tem nenhum banco, né? Quantos casos aí a gente ouve que os familiares têm que comprar comida para dar para o paciente, enfim. Então, da importância das empresas e principalmente hospitais, que é o teu caso, pensar nessa jornada positiva, não só do paciente, que sim, é fundamental, é central, mas também das famílias. E aí tu vem, né, conectando pessoas, estratégia e o propósito do negócio. É muito lindo isso, viu? Parabéns. Me Querido, apaixonei. muito obrigada. Muito obrigada. eu vou Valeu fazer demais. uma última perguntinha, que agora tu fazendo esse recapitula, me veio na cabeça só uma dúvida rápida, assim, acredito que seja rápida. Quando vier vai ser uma resposta de 20 minutos. Ah, como é que foi o desafio de uma ouvidoria num hospital em pandemia? Ah, Foi punk. boa! Foi punk. Foi punk. Eita! Porque tu estava lá, não estava lá, o que está acontecendo, como é que foi os atendimentos, enfim, como é que foi isso? Eu estava lá, tá? Em 21, em 20 não, tá? Eu estava em 21. Em 20 eu estava em outro hospital como consultora. Em 21 eu estava nesse Atuando. hospital que eu, atuando, em ouvidoria, né? No front. Guedes foi punk, né? Muito triste, principalmente a assistência, o que viveu a assistência de todos os hospitais do mundo inteiro é algo assim indescritível. Nem eu, que estou dentro de um hospital todos os dias, trabalhei presencial todos os dias, posso dizer para vocês como foi, porque só quem estava na assistência, e não é o meu caso, para dizer assim, foi muito punk, foi muito tenso, foi muito triste, foi muito dramático. Famílias, às vezes, a gente tinha situações assim de dois familiares irem a óbito no mesmo dia, assim, sabe? Marido e mulher, um filho, um pai. Foi muito punk. Então, assim, ó, cara, quando minimizam a pandemia, assim, eu tenho vontade de matar, assim, porque foi triste demais. Não, E aí, foi triste demais. E aí, em ouvidoria, eu vou te dizer que as pessoas estavam muito desesperadas, muito apavoradas, assim, com todo o contexto, e sentiam uma gratidão profunda de terem acesso a um hospital. Então, foi o nosso momento, assim, claro que a gente faz inúmeras coisas maravilhosas dentro do hospital, assim, eu tenho muita admiração pelo hospital que eu trabalho, mas a gente também tem que considerar uma gratidão que as pessoas tinham em estar lá dentro. Então foi assim, ó, indicadores de NPS de satisfação assim foram realmente muito bons. O próprio, então, a minha experiência em ouvidoria, ela foi, a gente estava vivendo algo muito trágico, mas ao mesmo tempo as pessoas com uma tolerância com o hospital talvez aumentada, assim, por conta desse agradecimento, assim, de ter acesso, de estar lá, de estar sendo cuidado, sabe? Então, foi muito complicado, mas ao mesmo tempo veio muito essa questão da humanidade, da humanização, assim, e a gente sentiu isso, assim, as pessoas muito próximas da gente, assim, entendendo que estava todo mundo passando por um momento muito difícil, assim, muito, muito difícil. Tu pega ali 2021, que nem tu fala, hein? Apesar de 2020 tu ter atuado como consultora. Mas o auge foi abril ali, né? Aljão, assim, ali de hospital lotado e gente gravíssima, assim, foi fevereiro, março, abril de 21, assim, foi muito punk. Sim, Também. é que eu digo, o que eu ia dizer era do tipo assim, acho que as pessoas já estavam mais cientes do papel que o hospital, que os funcionários ali, né, os médicos, os enfermeiros, enfermeiras estavam tendo, né, do quanto eles já estavam se sacrificando, vamos dizer assim, para estar lá atendendo, né? Então, já veio de 2020 e ainda 2021. Perfeito, perfeito. Em 20, quando consultora, né, de ouvidoria também, enfim, outros negócios também, mas vinha muito assim, muitas dúvidas, muitas respostas que a gente não tinha ainda, né? Muitas perguntas e poucas respostas. Então, assim, tinha mais incertezas, né, em 20, talvez, né? 21,
apesar de dramático, a gente já sabia mais do que a gente sobre o que estava acontecendo. 20 deve ter sido também muito, muito, muito bom. Já imaginou o futuro da ouvidoria? Pamela Barata, 2032. Cria aí uma visão de futuro para gente. Eu quero saber se é pessimista, otimista aí. 10 aninhos só, Pamela, 10 anos. Ei, como é que a gente vai estar trocando ideia, conversando, no teu contexto da ouvidoria? Tá. Eu vou ser bem simples na minha resposta, assim, porque Claro. ainda que eu fale desse jeito sobre a ouvidoria, ela não é simples assim para ser implantada. Tá? Sim. As pessoas têm muito receio, muita medo da exposição, muito ainda melindre em falar de problemas, né? O meu processo, a minha área, o meu setor, a minha equipe, o meu... Então, assim, o meu sonho em 10 anos é a gente conseguir falar abertamente sobre problemas, entendendo que a gente tem um objetivo final, que é o nosso cliente, que a gente quer entregar o melhor para o nosso cliente, que a gente seja despido dessas coisas todas aí e que a gente consiga botar na mesa qual é o problema e vamos resolver junto, colaborativamente, sem competição, sem medo e olhando sempre para o futuro do cliente, o que é melhor para ele. Então, em 10 anos, se chegar nesse ponto, tá lindo. Maravilhoso, Turminha. Valeu demais, Pamela. Adorei te conhecer. Obrigado, Felipe, por ter trazido a Pamela aqui para trocar ideia com a gente. Olha só, passou uma hora bem rapidinho aqui, quase que nem notamos. Que loucura, né? Que loucura. Caros ouvintes do Rock Night Conversas Aleatórias, sigam a Pamela lá no Instagram, pamela.barata. Também no LinkedIn, Pamela, tá por lá também? Sim. Então, conectem com a Pamela lá no LinkedIn também. Troquem ideia com essa mulher, aprenda com essa mulher, leve a consultoria de ouvidoria para sua empresa também, porque você só vai ganhar com isso. Pamela, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu adorei. Cris Guedes, muito, muito obrigada pelo espaço. Amei bater o papo, o nervosismo passou em 2 segundos e depois eu quero voltar. Beijo, Cris, vamos falar de como é que é de justiça restaurativa. Bora! É quando tu quiser, tá? Tu só nos aciona, bora lá trocar ideia. Se tu quiser, inclusive, trazer alguém contigo para a gente fazer um debate ainda mais qualificado, aí vai ser legal também. A gente está aqui, a casa é tua. Rock Night, Conversas Aleatórias, rn.conversas lá no Instagram. O Felipe falou no comecinho que a gente vai estar no Hacktown em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, de 15 a 18 de setembro. A gente está muito ansioso, a gente está nervoso, porque a gente vai fazer o podcast de lá, no estúdio dos amigos do Dois Dedinhos de Prosa, que fica lá na Escola Técnica. Vai ter Hacktown no Inatel, vai ter Hacktown na praça. Então, quem estiver por lá e nos ouve aqui no Rock Night, por favor, nos procure. Vamos tomar uma água mineral com gás por lá, que vai ser muito legal. Felipe Guedes da Luz, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Só não me convida para água com gás, por favor. Pelo menos o cafezinho mineiro ou o choppzinho, né? Ele não entendeu, né, Pamela? Que guri ingênuo. Salve, obrigado, fiquem com Pamela. Deus. Obrigado, Pamela. Obrigado, Cris. E é isso, até a próxima. É isso aí, até a próxima. Fiquem com Deus, seja ele quem for. Um beijo para vocês. Beijo.